E dando continuidade, vamos receber aqui, já está presente aqui na sala do evento, dando continuidade ao terceiro Sigelma, com a conferência República em Branco e Preto, uma interpretação de A Nova Aurora, de Astolfo Marx, o professor doutor Matheus Gatto, da Unicamp. O professor Matheus Gatto é professor do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, é pesquisador do Núcleo Afro do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e coordenador do BITITA, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus, também ligado à Unicamp. É doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo e realizou pós-doutorado na mesma instituição. Foi professor visitante na famosa Universidade Americana de Harvard, entre 2017 e 2018. Seus principais temas de investigação são racismo, classificações raciais, violência racial, intelectuais negros, literatura e pós-abolição. O Matheus Gatto organizou um livro de leitura essencial, que é o 13 de Maio e Outras Histórias do Pós-Abolição, que são contos e crônicas do maranhense Astolfo Marx, um documento preciosíssimo que Matheus trouxe para a gente, que pesquisa a literatura maranhense, conhecer melhor esse autor. E também editou A Nova Aurora, a novela do Astolfo Marx, que o Matheus vai falar um pouco para a gente. Matheus Gatto, muito obrigado pela presença, tá? E a sala é sua. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês para discutir o trabalho do Astolfo Marx, que eu venho me dedicando desde 2008, então compartilhar um pouquinho desses 15 anos de pesquisa sobre esse autor e seu trabalho, e em torno de uma obra, que é uma obra central no trabalho dele, que é a obra Nova Aurora, né? A Nova Aurora saiu já começando, né? A Nova Aurora sai, sem mais delongas, a Nova Aurora saiu em 1913. E ela tem uma particularidade na obra do Astolfo Marx, que é a única obra de maior escopo dele. Então, Astolfo Marx, ele foi conhecido em sua época, e ele é, sobretudo, um contista. Então, escrever a Nova Aurora tinha esse desafio de que era uma tentativa de fazer e de trabalhar com uma narrativa mais longa. Então, primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que a Nova Aurora se dedica a compreender a instauração da República em São Luís do Maranhão. Instauração essa que foi marcada pelo chamado massacre de 17 de novembro, que foi quando um grande protesto de negros tomou as ruas de São Luís, né? Ou seja, saíram desde a região do Desterro, se organizaram no Largo do Carmo, e fizeram um protesto imaginando que a proclamação da República podia significar o retorno à escravidão, né? Eu posso depois falar sobre isso com mais delongas. Eu escrevi um livro inteiro sobre isso, que chama O Massacre dos Libertos sobre Raça e República no Brasil. Então a gente pode depois conversar mais detalhadamente sobre isso. E esse protesto de negros contra a proclamação da República, logo aí, em 17 de novembro de 1889, colocava um ponto muito delicado para o que era a memória da abolição e a memória da própria instauração da República, né? E uma das coisas que o Astolfo Marx faz nesse livro é colocar os acontecimentos do dia 17, ou seja, a descrição do protesto, a descrição do fuzilamento e a descrição das consequências dele, no centro de sua narrativa. Então, ele faz esse movimento. Então, o segundo capítulo do livro é inteiramente dedicado a isso. E todo o livro, ele está compreendido, digamos assim, ele está compreendido entre os dias que antecederam a proclamação da República e a chegada da nova junta de governo,
que assumiu o poder aí no Maranhão em dezembro de 89. Então o livro ele se esmiuça mesmo sobre esses 29 dias aí conturbados que a gente tem em São Luís do Maranhão, porque você tem esse protesto de negros, você tem esse fuzilamento dos manifestantes e você tem um clima na cidade que é um clima de muito autoritarismo, de muita perseguição a populares, logo depois da proclamação da República. Então é um pouco isso que esse que na verdade é o que o Astolfo Marques quer tratar. E uma das coisas mais interessantes, quando a gente abre o livro A Nova Aurora, então eu republiquei esse livro pela Chão Editora, A Nova Aurora, e muito do que eu vou conversar hoje aqui com vocês, na verdade, é um pouco do que eu desenvolvo no pós-fácil a essa publicação. A primeira coisa que chama a atenção quando a gente abre o livro A Nova Aurora é que o livro A Nova Aurora ele tem duas dedicatórias. Uma primeira dedicatória que é justamente para os republicanos históricos. Então você abre o livro A Nova Aurora e tem lá a memória dos republicanos históricos no movimento adhesionista do Maranhão à proclamação da República. Paula Duarte, Souza Andrade, Isaac Martins e Sátiro Farias. Então, você tem isso numa página. E na outra página você tem homenagem à memória dos populares que tombaram mortos em defesa da causa monárquica. Então o Astolfo fez uma homenagem tanto para os republicanos históricos, tanto para aquelas pessoas que estavam ali envolvidas com o protesto de 17 de novembro. O que é bem interessante, porque parece inicialmente, quando você olha, que tem uma contradição. O Josué Montello analisou um pouco isso, e ele fez uma interpretação sobre qual era o significado de ter duas dedicatórias no livro A Nova Aurora. Diz o Josué Montello: as duas homenagens não se contradizem, ao contrário do que à primeira vista se há de presumir. Astolfo Marques, contemporâneo da proclamação da República, ajudara a consolidar o novo regime. E, de fato, Astolfo Marques foi funcionário público, ao longo de sua vida em São Luís. Daí a homenagem aos próceres do movimento republicano em sua terra natal. Mas, por outro lado, testemunhar uma cena única em sua terra, vir os negros libertos a 3 de maio descerem as ladeiras da cidade, armados de pedras e pedaços de pau, para empastelarem o jornal que anunciava a proclamação da República. E alguns morreram, repelidos pelas balas da força policial, nesse impulso heróico de reconhecimento e de gratidão. Daí a homenagem do Astolfo Marques. Bom, eu leio o seguinte, de que, tudo bem, se não há contradição, existe, contudo, ambivalência nas duas dedicatórias. As dedicatórias como que formalizam a cesura racial inscrita na memória histórica da República. Numa página, tributa-se à novela a singularidade de 4 homens, ex-senhores de escravos, políticos e intelectuais, que durante cerca de uma década se debateraram por uma das palavras de ordem da modernidade. Na outra, uma gente negra que morrera lutando contra as incertezas do pós-abolição, por não saber até que ponto o alardeado progresso não lhe custaria a perda da liberdade. De um lado, a camada intelectual que Marx tanto admirava, tendo lutado para se ver como dos seus. Do outro, o povo humilde do qual o autor era originário, sujeito e personagem principal do seu trabalho ficcional. No centro, um pensamento cindido entre a realidade crua do autoritarismo republicano nos seus primeiros dias e a memória dos negros assassinados pelo exército, trabalhadores presos e torturados, o silêncio noturno dos toques de recolher, a impunidade orientada pela política. E, por outro lado, a esperança de que um novo mundo, sem senhores nem escravos, de cidadãos livres e iguais, surgia imersa naquelas tristezas de novembro. Então, essas dedicatórias, elas são muito reveladoras das ambivalências que o Astolfo está enfrentando para escrever esse livro. Por outro lado, esse livro ele tem uma riqueza
formal, mas é uma riqueza formal, não que o Astolfo a solucionou, mas justamente no sentido dos problemas que ele enfrentou para poder dar esse tipo de acabamento formal para essa novela. O Astolfo Marx queria um livro, queria contar essa história, incluindo as falas populares, as versões populares sobre o que aconteceu. Então, o próprio fato de que o capítulo 2 seja inteiramente dedicado ao 17 de novembro já é um ponto central, porque no período já na década de 90, a questão do massacre do dia 17 já tinha sido silenciado na memória histórica do nosso Estado. Então, só o fato dele tornar isso o episódio central, ele já está levantando essa lebre. Mas ele queria também um livro aonde fosse combinado, de uma certa maneira, que o leitor tivesse uma história de como foi a proclamação da República, mas que as versões da boca pequena, as versões que os populares contavam sobre aquilo, também prevalecesse. E como é que ele organizou o livro? Ele organizou o livro a partir do que é o encontro dos personagens que se veem na quinta, que é uma chácara, que chama justamente a chácara que chama Aurora. Né? Então você tem o personagem do Capitão Marçal, que é o personagem central, e você tem esses amigos do Capitão Marçal que vão lá jogar conversa fora, jogar cartas, bater papo, comer peixe com farinha d'água. Ele descreve todo um cenário bastante regionalista. E o leitor vai ter as informações sobre a proclamação da República, sobre tudo que está acontecendo, sobre os acontecimentos políticos, pela boca desses personagens. Então ele escreveu o livro de modo que o leitor imaginasse que cada capítulo, sobretudo depois do capítulo 2, é, na verdade, alguém que está narrando aquelas histórias dentro da Chácara Aurora. Dentro da Chácara Aurora. Só que isso é uma coisa muito complicada de você armar numa novela, numa novela histórica como a que ele estava fazendo. Em vários momentos a gente não tem essa sensação, mas ele quer transmitir, ou seja, o projeto dele era, de uma certa maneira, transmitir esse senso de que a narrativa que ele está contando tem, ao mesmo tempo que ela tem a história oficial da proclamação da República, ela também tem a memória negra e a memória dos pobres da cidade sobre esse mesmo processo. Só que isso ficou, digamos assim, inconsistente na construção formal do livro. Isso ficou inconsistente na construção formal do livro. Mas eu chamo a atenção disso para vocês porque, na verdade, solucionar como que você tem contra-memórias negras, contra-memória dos pobres, numa narrativa, num romance, foram soluções estéticas que se conquistaram muito depois do período do Astolfo Marx. Né? Ou seja, como é que você constrói um romance que é um romance onde a narrativa dele vai lidar com aquilo que são os silêncios de uma história oficial. Esses recursos estéticos eles não estavam disponíveis também no período do Astolfo Marx. E é muito interessante que ele tenha enfrentado esse problema. Então, o que é legal daí não é nem a solução que o próprio Astolfo Marx conseguiu dar para isso, mas o fato de que esse problema se apresentou para ele, na medida em que ele queria contar uma história da República, mas queria dizer que o episódio mais silenciado da história da República, que era o massacre, estava no centro. Então isso é uma coisa que encapsula a forma do livro. A outra coisa que eu falei para vocês envolve o fato dele ser contista. E ele chegou mesmo a aproveitar, num dos capítulos, um conto que ele já tinha escrito e já tinha publicado no livro A Vida Maranhense, de 1905, que é o conto O Discurso do Fabrício. E ele republica inteiramente esse conto, O Discurso do Fabrício, dentro do romance A Nova Aurora. Então,
isso dá para a gente as medidas, a medida de algumas dificuldades que ele está enfrentando para poder seguir com esse projeto da novela histórica. Porque vários capítulos, às vezes, funcionam como contos justapostos, o que gera problemas de continuidade na narrativa. Mas o mais interessante do texto que ele está concebendo é que ele tem um desafio de ter um texto que tem historiografia, história oficial, a memória coletiva dos negros da cidade e sua interpretação sobre os eventos da proclamação da República, e o peso de suas próprias lembranças sobre aquele período, porque o Astolfo Marques era um garoto de 12, 13 anos, quando da abolição e quando da proclamação da República. Então, esse desafio que ele está enfrentando para escrever essa novela, que precisa ter todos esses ingredientes para que ele consiga atingir o fim político que ele quer, é muito interessante. Uma coisa que o Astolfo Marques tem que enfrentar quando ele está escrevendo a Nova Aurora é também a narrativa da decadência maranhense, né? Ou seja, que é essa narrativa, né, tem um trabalho do Alfredo Wagner bastante importante, Ideologia da Decadência, que na verdade vai lendo o processo de emancipação, o processo de formação de quilombos, a autonomia dos indígenas no interior, ou seja, que vai lendo o processo de emancipação como o processo de declínio do Estado. Né? Ou seja, é como se você tem um período de ouro, né, que nessa ideação do tempo, você tem um grande período de ouro, onde o Maranhão era a quarta província do Império, onde as elites eram ricas, o período da ascensão dos sobrados, o período da grande importação dos azulejos, ou seja, você tem toda uma ideação desse período, que na verdade é a ideação do escravismo, porque é a ideação do boom da sociedade escravista maranhense, e muito do que vai sendo lendo como decadência é na verdade, a aproximação do fim da escravidão. A abolição lida como ponto de declínio, né, como ponto de declínio daquela grande sociedade. Então, essa é uma narrativa que o Astolfo Marques tem que enfrentar. Como é que ele faz isso no livro? O que é interessante do modo como o Astolfo Marques narra o que seria a decadência é o fato de que ele cria uma longa duração. Por quê? Porque logo depois da abolição, ali no pós-abolição, você tem vários discursos nos jornais atrelando a libertação dos últimos escravizados, né? A cidadania conquistada aí por essa gente negra livre, à decadência e à barbaria do Estado, né? Então, a conquista da cidadania pelo povo, a conquista em termos, como a gente sabe, mas a conquista dos direitos ali, dos direitos de liberdade do 13 de maio, são lidos como um dos elementos centrais da decadência. Né? Afinal de contas, as pessoas não queriam mais se submeter a trabalhar pelas mesmas regras que elas vinham trabalhando, ou seja, o processo de dominação de pessoas, de dominação de trabalhadores, ele se torna uma arena de luta, e as pessoas lutam para tentar fazer com que seus direitos valham, né, tenham sentido. E aí você tem vários reclamos falando de como o 13 de maio é também um ponto culminante da decadência. Então, um dos elementos que ele tem que fazer, uma das operações que o Astolfo Marques faz, é que ele não sai do registro da decadência, mas ele cria uma narrativa de longa duração para essa decadência. Né? Ou seja, ele retira aquilo que ideologicamente está sendo apontado como uma causalidade imediata ali na libertação das pessoas, ele vai dizer não, quer dizer, essa crise econômica ela é longa, ela é mais antiga, e a oligarquia é parte central da crise, não as pessoas comuns. Então, esse é um movimento, quer dizer, que ele faz no romance. A outra coisa que ele tem que enfrentar no romance, e isso é bem importante, porque para o Astolfo,
o massacre do 17 de novembro e o protesto dos negros contra a proclamação da República era o que tinha acontecido de mais importante aí na passagem. Só que a explicação que circulava, e era uma explicação, e é uma explicação importante mesmo, é o medo da escravidão. Que as pessoas fizeram aquele protesto porque elas tinham medo da escravidão, né? E essa justificativa era uma justificativa que, de uma certa maneira, tornava aquelas pessoas tolas e tornava, de uma certa maneira, sem sentido aquele protesto, porque a República, em tese, não vinha para escravizar. Então, qual é a operação que o Astolfo Marx faz nesse romance? Ele não enfrenta os sentidos do medo da escravidão. O que ele faz? Ele diz não, como se ele dissesse não. As pessoas não estão na rua por medo da escravidão. As pessoas estão na rua pela defesa de uma causa política que é legítima, que é a monarquia. E a monarquia é legítima, sobretudo na medida em que a monarquia estava implicada no processo de libertação, ou seja, a monarquia que fez o 13 de maio, no ano anterior à proclamação da República. Então, quando a gente lia, por exemplo, quando ele leu, por exemplo, a História do Maranhão, do Barbosa de Godóis, saída para os alunos da escola normal, aí em São Luís, em 1904, a descrição desse processo era a seguinte, do protesto era a seguinte: afora a ideia grosseira dos libertos de que a República vinha para escravizar, nada de turbulento e nada de problemático ocorreu na proclamação da República. Então havia um senso comum de que as ideias que mobilizaram aquelas pessoas a estarem na rua eram ideias grosseiras, eram ideias que não faziam o menor sentido. E quando o Astolfo Marx diz não, essas pessoas estão na rua em defesa do regime monárquico, e a própria dedicatória do livro é Memória dos Populares que tombaram em defesa do regime monárquico, ele dá uma causa política digna, uma causa política que poderia ser lida pelo seu leitor como uma causa relevante. Então, esse é um outro movimento que a narrativa dele faz. Uma terceira coisa que eu já tinha anunciado aqui, que eu já tinha falado aqui para vocês, é o modo como a memória oral da cidade participa do romance. Então, o César Teixeira, esse grande poeta e jornalista também, nos anos 70, ele entrevistou um cantador de boi da Madre Deus, e o cantador de boi da Madre Deus disse o seguinte para ele: olha, meu pai estava lá no protesto contra a proclamação da República. Por isso é que meu pai não tinha o braço. O braço do meu pai foi amputado pela República. Esse é um registro que o César Teixeira fez. Ele publicou no ano 70 e depois republicou no jornal pequeno. O que é interessante? Que essa mesma memória que ficou com esse cara, que é um cantador, que era um cantador de boi da Madre Deus, sobre a participação do pai dele, isso é descrito no romance do Astolfo Marx. Ou seja, o problema das amputações sumárias no hospital da Santa Casa, né? Ou seja, os feridos saem do protesto, vão para o hospital da Santa Casa e os médicos perdem a paciência de fazerem os tratamentos tradicionais, com sanguessuga, etc., e procedem a amputações sumárias nas pessoas. O cantador de boi contou para César que quando as pessoas reclamavam, o médico lá, que era o chefe das operações, dizia o seguinte: isso é para vocês verem que em coisa de branco, ou seja, acontecimentos políticos, a proclamação da República, preto não se mete. Essa mesma frase que o César capturou com esse cantador de boi nos anos 70, isso está descrito no romance. Ou seja, na novela. Ou seja, que a novela, de fato, tem esse elemento de ser a história da República contada também desde a memória popular, desde a memória negra de São Luís. Esse é um dos elementos importantes da novela. Não só por trazer essa memória oral, mas sobretudo pelas escolhas que ele faz, inclusive a escolha de ter o próprio
massacre do dia 17 de novembro no centro. A outra coisa importante, para dizer, para a gente finalizar e ter um tempo para ter uma conversa, é o modo como Astolfo finaliza o livro. Porque, como eu disse para vocês, a junta ela é instaurada em dezembro. Ela é instaurada em dezembro, né? E o final do mês de dezembro, era um período de muitas festas populares, que são as que era o ciclo natalino das festas populares no Maranhão. O Astolfo Marques tem um livro inteiro dedicado a isso, que é um livro chamado Natal, que talvez é o livro mais bonito do Astolfo Marques, o mais bonitinho, assim, o mais fofo livro do Astolfo Marques, é esse livro que chama Natal, que são sobre as festas populares de Natal no Maranhão, no final de dezembro e no começo de janeiro. Isso é importante para a gente dimensionar o modo como ele está imaginando o que é a cidadania republicana, porque ao cruzar, né, a instauração da junta republicana, e justamente a junta que tirou do poder os caras que foram responsáveis pelo massacre de 17 de novembro, por várias tropelias que ocorreram aí, a gente pode conversar sobre isso nesse nosso espaço depois, estava instaurando propriamente o que seria o novo regime, a nova aurora nesse sentido. Mas essa nova aurora, na imaginação do Astolfo Marques, ela tem que incluir também as formas populares, as formas gregárias que dão sentido à solidariedade cidadã. Então, quando ele cruza a instauração da junta republicana, né, ou seja, a volta da normalidade, com o conjunto, com o ciclo das nossas festas populares natalinas na época, que ele conhecia bastante, o que ele está dizendo é que, no fundo, esse novo regime, para ser o que ele promete, ele precisa incluir também o modo de pensar dessa gente, os valores culturais dessa gente. Então, isso é muito bonito no modo como ele termina o livro, porque, na verdade, é a República e é a aurora chegando, mas essa aurora que a gente vê num dia amanhecer de uma festa popular no Maranhão. Ou seja, isso que significa a liberdade e a igualdade só vai ser efetivo se encontrar com os valores mais profundos, os valores culturais do nosso povo. Então, é isso. Eu não queria me estender muito, que era para ter tempo de vocês perguntarem um pouco e a gente ter uma conversa. Mas muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audição. Muito obrigado, Matheus Gatto, sempre muito rica a sua fala sobre este grande ícone, concordo com você. O meu livro preferido é Natal, em que eu sempre fico imaginando, né, que o começo de dezembro deveria ser um movimento tão grande aqui, ele vai retratando, né, esse movimento que, na verdade, só vai acabar com a queima de palhinha no dia 6, né? Exatamente. Dia 6, que é o dia de Reis, né? Isso, então, exatamente. É uma obra fantástica para a gente conhecer, e aí eu inicio esse debate aqui com uma pergunta que me foi feita ainda há pouco, né? Como o historiador, né? Sei que você é sociólogo, mas vamos pensar, por exemplo, na história. Como né, um sociólogo ou um historiador focando nessas obras literárias. Não é? Ótimo. Seria ou não um documento importante também para o sociólogo, para o historiador? É um documento importante, mas um livro como esse, e eu quero mostrar outro para vocês, mas um livro como esse do Astolfo Marques, porque o que é interessante, bom, primeiro, respondendo claramente, sim, eu acho que são documentos, mas são documentos de um tipo particular, porque eles estão dentro de uma convenção. Então, para você conseguir ler a historicidade de uma novela,
de um conto, de um romance, de uma poesia, você tem que entender a convenção simbólica a partir da qual aquela narrativa, aqueles versos, aquela prosa está organizada. Ou seja, ele não é um documento do mesmo tipo que aqueles que a gente encontra num arquivo, né? Ele é um documento que ele tem um alto processo de codificação e de simbolização, e que a gente precisa decifrar isso para entender. Mas no caso de um autor como Astolfo Marx, ou para a gente pensar em uma outra pessoa importante no Maranhão, um caso como o Nascimento Moraes, o que é interessante deles é que eles não só documentam, como eles contam acontecimentos que são importantes do ponto de vista do olhar deles, mas que ficaram excluídos da historiografia oficial. Um deles é justamente o massacre de 17 de novembro. Então, eu, quando fui fazer o mestrado, eu fui para estudar o Astolfo Marx só. Mas aí, quando eu li na novela esse massacre, eu falei assim, bom, primeiro eu achei que era ficção, achei que o Astolfo Marx estava criando, porque não tinha memória pública em São Luís sobre isso, né? E depois que eu descobri que, quando eu fui para os jornais para fazer o seguinte, bom, quero ler a novela, quero interpretar a novela, vou ver o tanto que Astolfo Marx está inventando para mim poder contrabalancear, para mim poder jogar arquivo contra arquivo. E qual não foi minha surpresa quando eu descobri que o que ele estava descrevendo, na verdade, tinha acontecido mesmo, né? E aí na verdade, eu criei um outro projeto que resultou nesse outro livro, que é O Massacre de Libertos, sobre raça e república no Brasil, aonde eu analiso a passagem, onde eu analiso, na verdade, os mesmos eventos que o Astolfo Marx analisou na Nova Aurora, porque é exatamente o mesmo contexto que ele analisou na Nova Aurora. Então, eu acho que não só eles são documentos, como eles ajudam a gente a criar objetos diferentes. Então, eu gosto de, na verdade, de já criar objetos a partir do Astolfo Marx, criar objetos a partir do Nascimento Moraes. Então, acho que o que é legal de quando você estuda os intelectuais negros nesse período é que a leitura que eles têm da história, o modo, o que é relevante para eles, é diferente. Ou seja, era relevante para o Astolfo Marx o fato das pessoas terem sido amputadas dentro do hospital. Certo? Isso era uma coisa muito relevante para ele. Tanto é que ele descreve isso no livro. Mas isso sumiu da memória. Isso está na memória de quem? Do cantador de boi da Madre Deus dos anos 70. Então, quando você pensa com esses materiais, a gente pode interpelar a própria história de uma maneira diferente. Agora, claro, a gente não precisa segurar acriticamente na mão dele. Então, por exemplo, essa coisa que ele fez, ele teve que esconder o problema do medo da escravidão, porque eles não tinham como explicar isso. Como é que você explica que as pessoas ainda têm medo da escravidão? Né? Ou seja, isso soava ilógico para o seu público. Mas tinha muito sentido as pessoas terem medo da escravidão. Primeiro, porque a escravidão não parou, ou seja, tem muita escravização ilegal. Segundo, porque todo o discurso pela indenização dos senhores é um discurso da ilegalidade do 13 de maio. Ou seja, teve um movimento muito forte no Maranhão que acusou, falou assim, a lei de 13 de maio é ilegal porque ela atacou o direito de propriedade. Né? Então você tinha um clima de um debate público de que aquela lei que ocorreu pudesse ser revogada como uma lei ilegal, ou que as pessoas não estivessem dispostas a cumprir. Né? Você também tem nos jornais as pessoas dizendo, tudo bem, teve o 13 de maio, mas a lei de 1871, que é a lei do ventre livre, obriga as pessoas a trabalharem, para mim, até 21 anos. Então vocês imaginam, o cara que foi liberto no dia da lei do ventre livre, lá em 1871, teria que trabalhar pelo menos até 1892. Ou seja, 4 anos depois da lei de 3 de maio. Então você tem várias tentativas para reescravizar as pessoas. Mas o Astolfo Marx não conseguiu enfrentar isso. Porque ele lidava com um senso comum de época onde aquilo era um absurdo. Grosseria de liberto. Imagina, porque eles não entendem a república, que eles acham que podem ser reescravizados. Mas quando você mergulha historicamente no contexto, não é isso. Ou seja, aquilo que não aconteceu
tinha muito sentido cultural as pessoas imaginarem. Então, respondendo essa pergunta, eu acho muito rico ter esses materiais como possibilidade de análise histórica e possibilidade de análise sociológica também. Porque um caso de um romance, por exemplo, como Vencidos e Degenerados, é maravilhoso quando você faz um mapa da cidade a partir daquele romance. Porque ele te ensina qual é o sentido de ascensão social que tem na cidade, que é o que acontece com a trajetória do português pobre, que ascende no romance, né? No Vencidos e Degenerados tem um português pobre que ascende. E a ascensão dele é justamente sair de uma bodega do Desterro em direção a um sobradão de 2, 3 andares na Rua da Palma. Então, você tem um eixo de ascensão social daquele lado da cidade, do Desterro, para a região aí do Palácio dos Leões, para a região aí da Feirinha da Praia Grande. Você tem um eixo de descenso também social dessa região para a área de São Pantaleão, para a área da Madre Deus, para a área onde está o nosso cemitério da Saudade, ali as áreas que vão compor o Matadouro, toda aquela região. E você também tem toda uma... É muito rico, é muito rico. Adriana, rapidamente, me lembrei de um texto, Mateus, que é assim que aconteceu a assinatura da Lei Áurea, 13 de maio, o Machado de Assis é convidado para escrever uma espécie de salmos, né? Ou não é bem um salmo, seria Gênesis, na verdade, dessa lei, né? E ele escreve essa crônica, uma crônica belíssima, em que vai só colocando, né, dia 20, então o mestre, ouvindo a pergunta, diz prever que haver uma consulta, 21, e como perguntassem alguns qual era a composição desse unguento, aí a regente assina tal, a lei, assinou com sua mão delicada e superna, né? 27, toda a gente, onde chegava a palavra da regente, de João Alfredo, dos seus discípulos, levantou os brados de contentamento, e os próprios senhores de escravos a ouviam com obediência. Aí, olha o detalhe, menos em Bacabal, província do Maranhão, onde alguns homens declararam que a lei não valia nada, Exatamente. e pegando no azorrague, castigaram seus escravos, cujo crime nessa ocasião era unicamente haver sido votada uma lei de que eles não sabiam nada, e a própria autoridade se ligou com esses nomes rebeldes. Então, impressionante como o Machado também, com um detalhe aqui sobre o Maranhão, Bacabal, sempre o Maranhão, né, consegue trazer um episódio e que hoje serve, claro, como um documento histórico, né? Mas vamos ouvir a Adriana. Curiosidade, né, quero primeiro parabenizar o Grupo Gelma, porque traz a visibilidade da invisibilidade de escritores maranhenses. Eu ouvi falar do escritor que está sendo discutido aqui no momento no Grupo Gelma. Inclusive, tem um participante do grupo que estuda também o autor. E a curiosidade é ex-maranhense, paulista, como descobrir o autor e esse interesse por estudar, porque não teve uma apresentação prévia, e eu fiquei isso, né? Professor, rapidinho aí, e assim, porque eu estou no Maranhão, participando desse grupo de pesquisa, e neste evento eu sinto, meu Deus, eu estou me sentindo assim, parece que eu não sou maranhense, não conheci os nossos escritores maranhenses, fica muito atrelado ali os clássicos. Ontem eu fiz uma fala que eu fiz a minha graduação em 2005 na UEMA, não ouvi falar de vários escritores que são trabalhados aqui no Gelma, e bato na tecla novamente. Há uma invisibilidade de muitos escritores que permanecem ainda no silenciamento. E eu gostaria de saber um pouco da tua história como escritor, né, que é fantástico, né, que eu estou já com vontade de ler essa obra. Que legal. Eu nasci aqui em Campinas, mas quando eu tinha 3 anos de idade, meus pais se mudaram para o Maranhão. Eu só queria fazer uma observação para vocês, que eu coloquei aqui no nosso debate o link de um texto no qual aonde eu mostro
como que a estrutura urbana de São Luís se revela dentro do Vencidos e Degenerados, né? Tem muito mais coisa, mas esse é um ponto central que envolve a nossa discussão de como que a gente aproveita um romance para utilizá-lo historicamente, sociologicamente, etc, etc. Bom, mas quando eu tinha 3 anos, meus pais foram para São Luís, então eu sou maranhense, porque quando eu abri meus olhinhos para o mundo, já estava em São Luís. Eu fiz Universidade Federal do Maranhão, sou formado pela UFMA. E um dia eu entrei no departamento de História e tinha lá um calendário da Academia Maranhense de Letras com os seus fundadores, porque o Astolfo é um dos fundadores da Academia Maranhense de Letras. E eu me lembro de ter visto aquele cara negro lá no meio daqueles outros autores, né? E eu fiquei hiper curioso. Eu acho que nesse dia mesmo eu saí da UFMA, fui na biblioteca pública, aonde eu tive acesso a primeira vez ao romance A Nova Aurora. E a partir daí começou uma pesquisa que não acabou até hoje, né? Ou seja, começou lá, então em 2007 eu comecei a entrar em contato com os materiais dele. 2008 eu iniciei o meu mestrado sobre isso e ainda continuo trabalhando sobre esse material. Eu espero que no ano que vem o livro finalmente esteja pronto. O livro que é a minha análise sobre o Astolfo Marx, mas pegando basicamente os contos dele, né, a análise dos contos que ele faz, né? Vai chamar Negro, porém Republicano, Cultura e Política nos Contos de Astolfo Marx. Esse é o trabalho. Mas foi assim que eu conheci num calendário. E aí fui buscando, até também tinha um debate importante na UFMA sobre ações afirmativas. E também para mim era importante que as ações afirmativas não significassem apenas que tivesse mais pessoas negras, mas que a história pudesse ser lida aos olhos das narrativas, daquilo que os intelectuais negros já haviam proposto. Então também esse mergulho no Astolfo, esse mergulho no Nascimento Moraes é um mergulho na pergunta de que o que há de novo quando a gente lê a história do Brasil a partir de pessoas como essa. O que a gente descobre que a gente não sabe? O que a gente saca que a gente não sabe? Uma das coisas é o próprio massacre, né? O próprio massacre é uma das coisas. Mas também tem o próprio modo como eles imaginam o tempo, como eles imaginam o espaço. Né? Uma coisa que o Astolfo também dá muita atenção, que chama muita atenção, e isso é pouquíssimo estudado, mas já é estudado, é a peste de 1904 no Maranhão, a peste bubônica de 1904. Ele tem vários contos, ele tem pelo menos 2 contos sensacionais para tratar da peste bubônica em São Luís, né, que arrasou áreas pobres da cidade, que havia conflitos pelo modo como os médicos entravam nas casas, o modo como as pessoas utilizaram, né, as nossas crenças afro-brasileiras, afro-indígenas, as formas de defumação das casas, ou seja, a maneira com que o povo se protegia, a maneira com que os médicos achavam que aquilo deveria ser protegido. Então, realmente, é sempre um cenário muito rico, o cenário do conto dele, porque o que eu acho que ele fez, e isso é muito bonito, foi, na verdade, trazer para o registro literário essa memória que, de outro modo, seria uma memória rasurada, silenciada. O massacre seria silenciado, mas não só o massacre. A forma mesmo com que as pessoas imaginavam aquele mundo, as coisas que elas gostavam, as coisas que elas faziam, ou seja, aquele mundo na perspectiva dessas pessoas. Né? E ele capturou isso, né? E com isso ele funde o texto dele acaba sendo um texto intercultural. O texto dele é como as dedicatórias dele, né? Que ao mesmo tempo, essa ambivalência que ele tem entre esses republicanos literatos, que ele foi um deles, e esse povo que fez esse protesto, essa ambivalência é ele próprio. É o retrato dele como negro e intelectual. É ele próprio, é ele que carrega. E o texto dele carrega isso também. Então é muito bonito ver essa trama nesse texto e como é que isso vai acontecendo. Muito bem, né? Matheus Gatos, na graduação já conheceu, né? E eu só tive a sorte de conhecer Astolfo Marx depois que eu terminei o curso de letras. Durante o curso de letras eu não conheci, né? Eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem, né? Em desconhecer os nossos autores. Mas vamos lá, Adriana.